Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite, em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele te sustentou a mim. Glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom, né? A gente tem que dar graças o tempo inteiro, porque Ele tem sido misericordioso para conosco. Abra comigo em Efésios 5, a gente vai falar andar na luz, amém? É um textozinho até longo, então eu vou começar e a gente vai explicando conforme o Senhor foi revelando, amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo os amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então ele começa assim, olha, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então ele fala o seguinte, ei, repita os passos de Deus, repita os passos de Jesus. Deus deu o Filho dele, e por quê? Porque ele nos amava de tal maneira. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Só refaça. E ele se deu na melhor forma, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graça. Então ele fala assim, olha, tudo aquilo que não é de Deus, afasta-se, né? Fornicação, impureza, avareza, ainda que se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem pavoices, nem chocarices, que não convém. Então, aquilo que não convém deve ser praticado por nós. Não deve ser praticado por ninguém. Aqueles que querem ter retidão junto a Deus, junto aos santos dos santos, tem que ser santo. E a santidade se vem o quê? Através da mudança. A mudança externa, ela convém sim, e a interna muito mais. Então, por isso que a gente, muitas das vezes, a gente não entende quando a gente pronuncia, quando eu vivia no mundo, hoje, né? Porque o mundo, ele oferece essas coisas. E é normal, vira normal, fornicar, assistir filmes, né? Coisas que não convém. E eu ouvir música que não convém. E o Senhor fala que isso não é dele, é uma coisas impuras. Inclusive, no Velho Testamento, é citado os animais impuros, né, que não deveriam ser comidos. Então, o Senhor traz para nós, né, no Novo Testamento, que essas impurezas da imoralidade, do que a gente acha normal, do que o mundo realmente nos oferece. Então, ele fala, mas antes, ações de graça. Então, antes, andai na graça do Senhor, naquilo que é natural. Porque o que é natural para algumas pessoas, não deve ser natural para nós. Amém? Porque bem saber isso, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ele deixa claro que nenhum devasso é que gosta de fornicação, gosta de impurezas, né? Imundo, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, ele fala, olha, não se engane, não se iluda com palavras vãs, porque essas coisas vêm com a ira de Deus. Então, palavras vãs, soltas, sem objetivo, o Senhor menospreza.
E pior, né? Provoca a ira. Portanto, porque no outro tempo éreis treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Então vamos colocar aqui, a gente separa a luz da treva. Fala assim, olha, quando você não conhecia a verdade, você era num tempo que não era treva. Agora, se você conhece a luz, tem que andar sob a luz do Senhor. Andai como os filhos da luz, porque agora vocês são em luz do Senhor. Então, vocês conheceram a verdade. E toda verdade, ela liberta, ela muda. Então, muitas vezes a gente até é criticado porque a gente muda a postura, mas é o Senhor que manda. A gente muda a postura porque está bíblico. E se é bíblico, por que não mudar? Quem vai perder com isso? A gente tem a ganhar, porque quem não quer ir para a glória? Eu não quero ficar aqui para ver ranger de dentes, não. Fogo e ranger de dentes, não. Mas é bíblico, então o Senhor fala, porque há um tempo vocês foram da trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, ele aprova o quê? O que é agradável ao Senhor? Justiça, verdade, bondade. Ele aprova, o Espírito, ele se faz prova na gente, aprovando a gente. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as condenais. Então, ele fala novamente das trevas, né? Então, não mistura. Não devemos comunicar, não devemos ter contato. Por isso que a gente, às vezes, repudia, né? Porque a gente não pode ter esse contato. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Então, tudo que é feito no oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. E assim, mesmo essas coisas que são cobertas, que são erradas, um dia vai ser manifestada. Por quê? Porque a luz condena, a luz a manifesta. Então, isso tudo que é escondido, um dia virá à tona. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Ele fala assim, olha, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos. Ei, você está dormindo? Hora de acordar. E veja o que Cristo está te esclarecendo, o que Cristo está falando. É só aqui, ó. Bíblia. Isso aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, loucos, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. E olha, essa palavra tem sido tão notória nos nossos dias, tão normal no nosso dia, porque os dias têm sido remidos e são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A gente se embriaga no Espírito Santo. E embriagar com vinho é torpe para Deus, mas embriagar-se no Espírito Santo não, encheis do Espírito Santo. Isso não... Então, às vezes a pessoa precisa, né? É necessário beber e tal, mas o Senhor quer que a gente se embebeda do Espírito Santo, né? Que nos enche do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, quer dizer, o nosso coração sendo levado o tempo inteiro a contemplar o Senhor, seja com canto, seja com hino, seja salmodiando, né, Senhor, no nosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitamos uns aos outros no temor a Deus.
Ele fala, olha, dá graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então dá graça, graça na luta, graça quando está na glória, graça quando sabe que vai passar por situações difíceis, porque o Senhor, Ele nos deixa claro que não há luta, não há vitória sem luta. Então, se às vezes a gente está passando a dificuldade, é porque tem uma vitória ali na frente. Às vezes a vitória que às vezes a gente quer, que vai acontecer algo esplendoroso, não. É a transformação sua, é a minha transformação, é o deleitar-se e saber que nós um dia estaremos com o Senhor Jesus. Então, esqueça as trevas e comece a andar conforme as Escrituras nos mandam. É fácil? Não, porque o mundo lá jaz e é bom. Por isso que quem começa a andar tem muitos problemas, tem muitas lutas, muitas batalhas. Por quê? Porque começa a bater de frente e ela bate de frente primeiro consigo mesmo para a mudança dela e depois ainda tem um monte de situações que a gente tem que ser feita dia a dia. Mas isso eu deixo para você descobrir, porque é uma intimidade sua com Deus, amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça aquilo que o Senhor ordenou e de pregar o Evangelho com toda criatura. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.